Sexta-feira, 9 de julho de 2021. No Dose Dupla de hoje, nós vamos abordar o desgaste dos movimentos de esquerda e a imobilidade urbana. Primeiro, vamos falar aí da flagrante perda de prestígio desses movimentos orquestrados e nitidamente partidários da esquerda, com as pessoas de bem que ainda têm aí alguma simpatia pela causa socialista comunista, né? Caindo fora, pelo que a gente está vendo, a cada nova manifestação. É isso mesmo, porque tem muita gente boa do lado de lá da força, né? Mas eu disse boa, não disse inteligente. Elas estão indo embora, assustadas aí com a onda de violência que vem ocorrendo, como algo aí de praxe, sempre nos finais dessas aglomerações do bem, que são pacíficas e ordeiras, como a grande mídia pinta, né? Depois, vamos aí falar também da perda de qualidade da mobilidade urbana, né? Pela falta de bons projetos, pelo descaso das ações públicas com o transporte, pela ação daninha aí do Fica em Casa, e que foi aí a maior fraude de saúde pública da história da humanidade, que acabou detonando o sistema de transporte em várias partes do mundo, né? É isso tudo, né, Marcelo? Saudações, exatamente. Nesse nosso segundo tema aí, vamos abordar um assunto que particularmente me toca muito por causa da minha formação e minha atuação profissional, né? Como engenheiro civil na ênfase de transportes. A tal fraudemia de matéria plástica, como diz o Paulo Lessa, bagunçou muita coisa no país. Ontem ou anteontem, essa semana, mais 2 empresas de ônibus do município do Rio entraram com processo de recuperação judicial. Já são mais de 2 dezenas de empresas nessa situação, né? Pois é, essa bagunça toda, no caso do Rio, é muito flagrante, porque a desorganização sempre foi, essa desorganização é gravíssima e não é de hoje, né? Tem história, mas tem solução também. Então, beleza. Fique aí com a gente, seja bem-vindo ao Stuntnews.1 e a mais uma edição do Dose Dupla que começa agora. Nós temos visto aí nas últimas semanas uma postura não só da nossa esquerda, mas também daqueles que querem derrubar o governo Bolsonaro a qualquer custo, que mostra, na realidade, um grande despreparo aí, que acabou tomando conta desse pessoal, né? Se a gente analisar aí alguns fatos, nós vamos ver que ministros do nosso Supremo Tribunal Federal achavam que conseguiriam governar o país, ali bem na surdina, né? Porque eles têm o Congresso nas mãos. O que não falta lá é gente com o rabo preso. E eles estavam achando que iam fazer o mesmo com o Poder Executivo. Na realidade, a maioria dos membros do Supremo estava provocando o presidente para tomar uma atitude intempestiva que acabaria se caracterizando aí como um ato antidemocrático para justificar um pedido de impeachment, né? Alinhados aí com partidos de esquerda e com veículos da grande imprensa, os nossos supremos se consideravam aí imbatíveis. E aí, Marcelo, eu vejo alguns movimentos da esquerda onde os seus articuladores se mostram desesperados porque não estão conseguindo encontrar nada que comprometa o presidente, além de narrativas sem alicerces e que acabam se desmontando aí da noite para o dia. E quais são esses movimentos que eu estou chamando de esquerda? Em primeiro lugar, os partidos políticos da esquerda radical, né, como o PT, PSOL, PSB, PCdoB. Eu boto nesse rol aí até o Partido da Causa Operária, o PCO. A gente tem os partidos da chamada esquerda caviar. Era um só, mas agora tem um outro chegando. Era o PSDB e agora o Novo, que está mostrando seu viés bem mais à esquerda do que para o centro,
que pelo menos é o que a gente está vendo aí nas declarações do João Amoedo, né? E isso surpreendeu muita gente, ninguém esperava. E os partidos translocados, né? Você tem o PDT do Ciro Gomes e o PSL, que PSL fabricou translocados como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outros aí, né? E você tem também alguns partidos cujos parlamentares não simpatizam muito com as causas da esquerda, mas que têm um objetivo comum, que é o impeachment do Bolsonaro. Sim. Então, esse pessoal se juntou na tentativa de desgastar o presidente e tocar aí o impeachment para frente. Você tem no Senado a inação e a submissão do Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal, né? Isso aí está claro, está evidente. Já na Câmara, o presidente tem tido uma postura diferente, tem mostrado aí uma preocupação em destravar o Brasil. Mas a gente não pode esquecer que ele também foi submisso quando aquele caso do deputado Daniel Silveira veio à tona. Exatamente. E a Câmara acabou com a imunidade parlamentar do deputado. Não interessam os argumentos. O deputado tinha imunidade e ela não foi respeitada, nem pelos seus pares, né? Então, mas de qualquer maneira, o presidente da Câmara parece que tem dado uma contribuição ao país, não travando as coisas como travava o Rodrigo Maia, né? Você imagina se o Rodrigo Maia estivesse aí hoje, o governo estava perdido. Mas o que a gente está vendo, no fundo, é um desgaste descomunal desse pessoal. Você não acha? São os 3 Ds, né? O desgaste, o despreparo e, acima de tudo, o desespero. Essa coisa de forçar uma ação do Bolsonaro, ele foi muito criticado por também ser, digamos, inativo em relação a certas situações para as quais ele devia ter tomado atitudes, mas é exatamente o que se quer. A questão de esterçar a corda é exatamente nesse sentido, é com esse intuito, fazer com que ele, que é pavio curto, resolva tomar uma atitude intempestiva e coloque tudo a perder, e, na verdade, o que estaria pondo a perder é o país, não é ele. Ele, tenho certeza, pelo que já demonstrou, pelo que já sofreu, pelo que passa, né, pelo pão que já demonstrou que ele passa, ele não está preocupado em se reeleger, está preocupado em cumprir uma missão que lhe foi dada. A formação militar dele, nesse ponto, fala muito alto, e é o que eu acho que está fazendo com que ele se mobilize e tenha força para seguir. A gente espera, rapaz, que toda essa confusão, né, que todo esse imbróglio todo que a esquerda tem a criar, eu ia falar imprensa, quase que a imprensa também está nesse bolo, né, que isso tenha um reflexo nas urnas, né, para que o Congresso realmente se renove. Houve alguma coisa na eleição de 2018, felizmente numa proporção que tem permitido que haja avanços aí na questão da modernização do país, sobre vários pontos também, privatizações e reformas que vêm sendo feitas mesmo a duras penas, apesar de falsos direitistas, né, aqueles aproveitadores que se valeram da presença do cacife eleitoral do Bolsonaro, como você mesmo mencionou, a Joyce Hasselmann, e além do Alexandre Frota, o Kim Kataguiri também. O fato é que eles se aproximaram numa de colar para que se beneficiassem da eleição, que conseguissem um apoio através do nome dele, mas não esperavam que o Bolsonaro se elegesse. Esperavam que ele tivesse uma boa votação, que lhe suprisse a necessidade e cumprisse os votos suficientes para que se elegesse, mas talvez não contassem com a ideia de que o Bolsonaro fosse ganhar, né? E tanto que todos eles estavam naquele esquema que as pesquisas diziam: o Bolsonaro perde para todo mundo no segundo turno, não há quem dispute com ele. Né? De repente, um fato novo apareceu e mudou essa realidade, que foi o Adélio Bispo. Antes mesmo das eleições, no dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência, aconteceu o atentado em Juiz de Fora, e isso tirou o Bolsonaro, de certa maneira, do jogo, no sentido de que ele não participou do debate, porque, poxa, ele estava internado, estava se restabelecendo disso.
E hoje você vê, quem coloca em xeque que o atentado tenha realmente ocorrido, que a facada tenha ocorrido, e o Lula tem a pachorra de dizer que o Bolsonaro fugiu do debate e que se beneficiou da fake news de não participar dos confrontos com os outros candidatos. Né? Que bom que ele não sofreu a mesma coisa que o Bolsonaro. Graças a Deus por isso, em vez de fazer esse tipo de declaração infame, né? Então, é aquela história. Temos uma história mal contada, voltando a falar do Adélio, ninguém sabe quem paga, os advogados do Adélio, ele tem o sigilo telefônico e internet preservados, enquanto o deputado Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, jornalista, não tiveram essa mesma prerrogativa. Né? Porque existem pesos e medidas totalmente diferentes, díspares nessa história, e você tem enfim, gente muito perigosa por trás desse plano. Para se fazer o que se fez com o Bolsonaro, ainda candidato, ele já se sentiu o perigo que ele representava nas transformações que ele está promovendo e nas coisas que ele está vasculhando, encontrando, os esquemas que ele vem descontando, as falcatruas que estão sendo desfeitas ou não estão sendo deixadas, inclusive, acontecer, né? E, inclusive, coisas de que ele... um esquema de difamação do qual ele até foi alvo. Tentaram descobrir tudo sobre ele, sobre a família, os filhos, tudo. Nada apareceu, nada que se sustentasse de pé. Eram sempre discursos que caíam no vazio, eram coisas estapafúrdias. Enfim, o desespero bateu e a esquerda foi desesperada. Eles não conseguiram antes evitar que ele fosse candidato, depois não evitaram que ele se elegesse, agora não estão conseguindo evitar que ele esteja fazendo um bom governo, propenso à reeleição, e estão a todo custo tentando tirar ele do páreo, né? Mas eu acho, Marcelo, que teve um divisor de águas nessa história aí, que foi a pandemia. Quando ela começou lá atrás, você vê que o Bolsonaro foi ignorado por alguns governadores quando ele alertou sobre a pandemia. Você vê que o Dória, o Witzel e o ACM Neto, eles mantiveram os respectivos carnavais como se nada tivesse acontecendo. E eu lembro de um vídeo que eu vi com o ACM Neto fazendo um convite aos europeus pela TV, dizendo que na Bahia não tinha Covid, que eles podiam ir para lá no carnaval sem preocupação. Ele só não raciocinou que os caras iam trazer a Covid para o Brasil. Né? Você vê o nível de irresponsabilidade, né, do governador. Depois, mais ou menos nessa época, você também deve lembrar, porque esse vídeo rolou, a gente tem aqui nos nossos arquivos, Dr. Drauzio Varella disse que o coronavírus não era motivo para preocupação. Para a maioria da população, palavras do Drauzio Varella, hein? Passaria como uma gripezinha qualquer. Então você veja como são as coisas, né? Algum tempo depois, o Bolsonaro, quando foi indagado por algum repórter, declarou o seguinte, que provavelmente se ele pegasse o coronavírus, as afirmações, aquelas afirmações do... Ele se inspirou naquelas afirmações do Dr. Drauzio Varella, né? Que ele disse que se por acaso ele pegasse o vírus, para ele aquilo ia ser como uma gripezinha. Aí os opositores viram nessa declaração aí uma possibilidade de dar uma arrasada no presidente, né? Tratando até com desdém, com relação... Dizendo que o presidente tratava com desdém a doença e várias pessoas já estavam sendo vitimadas. E aí começou aquela narrativa de que o Bolsonaro disse que o coronavírus não passava de uma gripezinha e ficaram batendo nessa tecla para, em seguida, emplacar aí a narrativa do genocida. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? A frase não era dele. Pois é. Aí, rapaz, a gente viu lives na época, né? Parlamentares de esquerda criticando o presidente o tempo todo. Em uma delas estava Ciro Gomes, o lampião de Pindamonhangaba, né? Ele é cearense só de viver lá, mas ele é nascido no interior de São Paulo. Ele dizia que a melhor estratégia para derrubar o Bolsonaro era ficar falando o tempo todo: Bolsonaro assassino, Bolsonaro genocida, Bolsonaro nazista, Bolsonaro fascista. E a turma compôs essa narrativa e adotou esses mantras idiotas. Você escuta isso até hoje. Né? Pois é, rapaz. Mas só que depois daquela declaração da gripezinha, também
vieram as narrativas aí da ciência esquerdizada, né, condenando o uso daquele remédio que a gente não pode falar o nome, mas que era defendido pelo presidente. E aí entra a nova narrativa que o pessoal começou a adotar. Ele é um negacionista. Aí, quando o presidente pegou a doença, o pessoal queria que os atestados se tornassem públicos, né? Que eram os protocolos, as coisas todas, mas não foram bem sucedidos. Ele até se recuperou rápido e declarou que havia utilizado a tal medicação, né? Em vários lugares, o Bolsonaro também ficava sem máscara, e a turma da esquerda também usou isso para reforçar a narrativa de negacionista. Num determinado momento, aí, o STF tira a coordenação da pandemia das mãos do governo e entrega de bandeja para governadores e prefeitos. Aí você viu lockdowns e repressões insanas que foram amplamente divulgados aí na mídia, e o número de mortes também aumentando, né? E aí os opositores jogando as mortes no colo do presidente. E o Supremo mentindo descaradamente, dizendo que não tinha tirado os poderes do presidente. Aí, cara, vem depois a saída do Mandetta, que era o apologista aí do fica em casa, só vai para o hospital se tiver falta de ar, né? A saída dele deu uma esperança enorme para a esquerda e acharam que o governo, com a saída do Mandetta, do ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, o governo estava com os dias contados, né? Teve também o episódio do Sérgio Moro, que acharam também que era outra possibilidade de queda do governo, né? Sem eles terem feito esforço nenhum, né? E você vê que após a saída do Sérgio Moro, teve a saída do segundo ministro da Saúde também, que foi o Nelson Tait, né? Pois é, ele passou muito rápido. Presença apagada, um mês de governo. Apagado até na sua forma de se comunicar, né? Muito fraco. Inexpressivo. Inexpressivo. É mais não estou discutindo aí o conhecimento dele, não. Estou falando em termos de comunicação. Presença, né? Em comunicação, em comunicabilidade. Exatamente. Depois do Nelson Tait, assumiu o general Pazuello, que pelo fato aí de ser de uma alta patente militar, apesar de já estava trabalhando lá no Ministério da Saúde, né? Mas esse provocou arrepio nos esquerdistas, né? Bom, aí a pandemia foi se agravando. Aqui e no mundo inteiro, muitas foram as vítimas aí do coronavírus, mas só o Bolsonaro era genocida. Pomba, é inacreditável, né? Os generais provocam calafrios na esquerda, por que será, né? Por que será que eles temem tanto? Pois é, mas essa tem que ser a narrativa, né, Marcelo? Vão martelando o tempo todo até fazer o cara se convencer dentro daquela ideia do Goebbels, né? E uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Isso a imprensa tem tentado emplacar também, né? Mas a maior parte da população brasileira não tem mais acreditado nisso, já percebeu a furada, acordou para a coisa e está vendo que são só narrativas sem alicerces, sem base, sem sustentação, para tentar desqualificar o presidente Jair Bolsonaro. E eu não estou dizendo aqui que ele seja o cara perfeito, todo mundo comete erro. Ele também erra. De vez em quando perde até uma boa oportunidade de ficar calado. Falei agora há pouco da questão do pavio curto. Ele até que domou muito essa característica de um tempo para cá, o que é ótimo. Até porque, com o agravamento dessa perseguição a ele, é o que ele tem que fazer mesmo, se preservar mais, sem deixar de fazer aqueles encontros diários na entrada do Palácio do Alvorada. Acho aquilo sensacional. Gostaria de ter o prazer de estar lá e travar uma conversação qualquer hora dessas aí, mas ele está pegando mais leve, sem deixar de ser incisivo. Ele está escolhendo melhor as palavras, está fazendo as abordagens mais adequadas, ele não está deixando de ser presente. Isso aí é muito positivo, né? Agora, a esquerda insiste nesses discursos vazios e acaba em contradições, né? Em primeiro lugar, a esquerda, por exemplo, precisa se alfabetizar, né? Estudar história, principalmente. Aliás, história é a disciplina ensinada pela maioria dos professores doutrinadores da escola.
fala-se muito dessa coisa. Vem cá, pergunta ao seu professor de história quando caiu o Muro de Berlim, para que lado o pessoal correu. Se foi para a Alemanha Oriental ou para a Alemanha Ocidental, né? Então, os verdadeiros genocidas são os caras, aquelas figuras carimbadas, então, que eles defendem nas suas camisetas. Che Guevara, o homofóbico, em blusas usadas por homossexuais, porra. O cara está lá, está cometendo ali minimamente uma insensatez. Então, além de Guevara, tem Stalin, elogiado pelo Haddad, né? Recentemente também pela Jandira, objeto até de interpelação pelo Eduardo Bolsonaro, em boa hora, com relação a fazer apologia. Mas na questão do Stalin, por exemplo, o Haddad teve a capacidade de dizer, na época da campanha, né, que a diferença entre ele e o Lenin, dois genocídios históricos, é que, pelo menos, o Stalin lia para as suas vítimas antes de matá-las, né, como se isso representasse grande coisa. O jeito para dizer um troço desse e se intitular professor é realmente alguma coisa fora dos quadros, né? Mas será que é isso que o Brasil quer? Com certeza não, né? E olha que o Haddad ainda foi ministro da Educação. É demais. Isso aí não dá futuro para ninguém, né? Esses esquerdistas aí são tão burros que nem enganar os outros eles sabem mais. Você vê que eles falam em democracia, mas defendem aí ditaduras como as de Cuba, Venezuela e agora a China. Ontem mesmo Lula veio a público dizer que a China é um exemplo de movimento para o mundo, né? Tem partido forte, Estado forte, pulso e voz de comando. Ele só esqueceu de dizer que não tem liberdade nenhuma, né? Isso é um hipócrita que conseguiu escapar da cadeia. Esse pessoal da esquerda radical esquece o que foi feito nos governos do PT. Além da roubalheira, eles aparelharam o Estado brasileiro e até entidades de classe, como a OAB. Você vê que também na esfera jurídica, eles aparelharam o Supremo Tribunal Federal. Você veja que dos 11 ministros, 7 que estão aí hoje foram nomeados por Lula e Dilma. Olha, Toffoli, Fux, Rosa Weber, Edson Fachin, Lewandowski, Barroso, Carmen Lúcia foram nomeados por Lula e Dilma. Alexandre de Moraes foi nomeado por Michel Temer. Gilmar Mendes por Fernando Henrique Cardoso. O Marco Aurélio, que está de saída, foi indicado por seu primo, Fernando Collor de Mello. E o Nunes Marques, agora o mais novo ministro da Corte, foi indicado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. E o desespero do pessoal está tão grande que eles querem agora boicotar o próximo indicado do presidente, né? Ou não vão votar, ou não vão aceitar. Renan Calheiros já está declarando aí de que o André Mendonça não é preparado. Quem é Renan Calheiros, rapaz, para falar do preparo ou despreparo de alguém? Aí você vê o seguinte, rapaz. E tem uma outra coisa que está acontecendo lá dentro do Supremo, é o seguinte, quando o PT, PSOL, PCdoB, PSB, esses partidos, Rede e companhia aí não conseguem o que querem aí nas suas respectivas casas legislativas, eles correm para onde? Para o STF. Porque sabem que tudo que levarem para lá vai ter acolhida, vai ter agilidade de tramitação. A gente está vendo isso todos os dias. Isso às vezes me parece tão lúdico. Assim. Mãe, fulano está fazendo errado, bota ele de castigo, ele não está fazendo o que eu quero que ele faça. Né? É um negócio tão lúdico, tão infantil, né? Me remete aos tempos de criança. Você falou na esquerda caviar, capitaneada pelo PSDB, eles, os tucanos, se esquecem que sofreram nas mãos do PT. Embora eles sejam farinha do mesmo saco, a gente sabe isso de sempre, né? Agora estão os dois lá para ajudando o Lula, adulando o cara e tal coisa. É a turma mais tradicional do partido e a turma do João Dória, governador de São Paulo, que tem pretensões para chegar à presidência da República. Né? Aliás, ele vai ser... Ele está muito queimado para isso, mas talvez tente a disputa aí da vaga do PSDB com o Eduardo Leite. Aí, segundo dizem, a disputa vai ser pau a pau. Mas vamos lá. Então, falando em analfabeto, qualquer pessoa, qualquer analfabeto pode ser candidato a presidente da República. Nós tivemos um exemplo aqui por 8 anos. Agora, vai tentar ser gari, né? Vai tentar exercer aí uma
uma profissão que exija minimamente nível médio no serviço público, porque é uma garantia mínima de que o cara vai ter competência para exercer a atividade. Agora você vê, né? Agora, Para para ser presidente da gari, República, tudo bem. pois é, para gari tem que ter nível médio, para presidente da República pode ser até analfabeto. Você Basta vê ter que é uma 35 anos. doideira, né? Basta ter 35 anos de idade no mínimo. É. E nem ficha limpa precisa exigir mais, porque nós vamos ter um exemplo do ano que vem, né? Tá Nem isso é mais arranjar requisito. ficha limpa. O cara Aí, ser né? candidato. Pode ser qualquer um. A ficha Pois pode é. ter umas nódoazinhas e tal. Mas aí você vê, né, Marcelo, a gente sabe muito bem onde é que está o lixo da República, né? Sabe mesmo. Outro ponto que você tocou aí, a entrada nesse novo grupo aí da esquerda, a terceira via, o pessoal fala todo isso, aquela terceira via tão chegada à esquerda, né? Entra o Amoeba, eu digo o Amoedo, né? Que apareceu anos atrás como sendo o novo, no sentido próprio da palavra. Eu sou diferente, eu não compactuo com o que existe aí dessa história política, eu venho com novas propostas, eu vou resolver o país, eu vou fazer acontecer, é aquela história. E seria uma grande esperança, mas deu no que deu, né? O Amoedo conseguiu dividir o próprio partido, né? Andou perseguindo também pessoas. Eu não me lembro quem foi que foi expulso de novo porque discordou também com a posição do próprio presidente, dono do partido. Esses caras não são presidentes, são donos, né? São as siglas de aluguel, o cara ganha uma fortuna, vende candidatura, isso é uma beleza. Também quero formar um partido político aí. Tem 30 e tantos, né? Não sei se há tantos vieses políticos assim. E, também é outra coisa fácil. E esse financiamento público de campanha enche os cofres, né? E Sim. dinheiro fácil. Dinheiro à disposição. Pois é. Agora, só que a gente não pode esquecer, Marcelo, também dos translocados aí, né? Tem o PDT do Coronel Ciro e o PSL do Luciano Bivar. O Ciro Gomes, ele já entrou para o folclore brasileiro, né? Só ele acha que é uma alternativa para a terceira via. Esse é um louco desvairado, né? Além de incoerente, é mentiroso, como a gente já viu em vários vídeos, em que ele dá declarações e depois diz que nunca falou do assunto, e diz que é mentira. Pô, o cara falou, ele gravando, pô, é um doido. Está dizendo que eu disse, eu não disse nada disso. Esse parece que engana poucas pessoas hoje em dia. Né? Agora, essa aparente aliança dele com o PT e os demais partidos de esquerda, isso aí foi só fachada, porque ele já está brigando com todos eles, metendo pau no Lula. O Lula tenta reverter essa divergência com ele, porque sabe que disputar uma eleição tendo Ciro como adversário só vai dividir a esquerda, é isso que ele não quer, né? O outro partido dessa categoria de translocado é o PSL, embora aí, como eu falei lá atrás, os dois maiores translocados do partido tenham deixado a sigla, que foi a Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota. E eles que se elegeram aí na onda do Bolsonaro, como foi o caso também do Dória em São Paulo. Também. Na minha opinião, os três estão acabados politicamente. Mas eles têm aquele objetivo comum, o impeachment do Bolsonaro, né? Como se o fato de se opor ao Bolsonaro fosse uma credencial, não, eu sou um cara do bem, portanto que eu estou aqui me opondo ao presidente, tal coisa. Mas tem um aspecto de traição, isso o eleitor também não perdoa. Sabe que o cara se elegeu nas costas do Bolsonaro, era parte, inclusive, do grupo apoiador dele, e, de repente, os caras vão para trás. A traição no mundo político não é perdoada. Pois é. Aí você junta a essa gente aí aqueles parlamentares tipo Rodrigo Maia, Cajuru, Luiz Miranda, rapaz, e outros metralhas, né? E você vê que tem uma turma grande aí tentando inviabilizar o governo. Eles tentam derrubar o Bolsonaro o tempo todo. E a CPI está mostrando isso. O problema é que eles não conseguem comprometer o presidente e se desesperam. Isso é nítido. Você vê que ontem esticaram tanto a corda que o Omar Aziz mandou prender um depoente que era ex-funcionário do Ministério da Saúde e também provocou as Forças Armadas. Eu digo para você o seguinte, independente do sujeito ser inocente ou culpado, você deve dar a chance para que a coisa corra no devido processo legal.
Não é um cara como Omar Aziz, com um histórico, com um passado. Quem é ele, né? Renan Calheiros, e aquela turma toda que está lá, que vai dar voz de prisão em flagrante para um cara onde você não tem flagrante de nada. Está achando que ele está sendo preso porque mentiu. Ora, esse foi o motivo para ele metade do Senado, como eu falei num comentário que eu fiz essa semana. Inclusive, em pleno recesso, ele não poderia, a medida foi legal, ele não poderia ter decretado prisão nenhuma. Além de não era recesso, era uma votação que estava acontecendo. Ah, bom, é verdade. No plenário. Era um período do Senado e o próprio Barroso tinha falado isso antes, mas você vê que alguém correu para cima dele, apertou, botou na parede e ele já abriu as pernas, cedeu. E já disse que a CPI tem autonomia, a CPI tem isso e aquilo. Esse aí é outro que não... Ele é despreparado. Isso mostra muito. Quer dizer, nessas situações em que o cara entra em pânico, ele não sabe o que fazer, quer dizer, ele quer mostrar autoridade sendo autoritário. Ele não tem autoridade. Tem muita gente ainda que não entendeu, mas é isso que esses caras querem, rapaz. É tanque nas ruas, intervenção militar e, consequentemente, o argumento de quebra daqueles pilares da democracia para tirar de vez o Bolsonaro do poder. Não é diferente disso. Pois é, a ideia é criar um fato para depois estar vendo, eu já falei lá atrás, o Bolsonaro é democrata, é coisa nenhuma, ele queria exatamente isso, implantar uma ditadura, botar tanque na rua, aquelas coisas. Só que eles não estão conseguindo, e o desespero vem aumentando, e aumentando, e aumentando. Essa história da voz de prisão foi talvez a ultrapassagem do limite máximo aí, portanto, que até os jornais, até a extrema imprensa, como o Globo e a Folha de São Paulo, criticaram a atitude do Omar Aziz em propor a prisão, em determinar a prisão, no caso do ex-funcionário do Ministério da Saúde, né? Dizendo que não poderia ir por uma série de razões, que a gente estava falando agora. Se até a imprensa que está com eles nessa hora não estava, é porque, de novo, tem coisa fora do quadro. Pois é. Você vê, a imprensa não tinha argumento para defender esse tipo de narrativa ou de atitude, né, que foi a prisão do sujeito. E olha que ela, como você disse, ela apoia e divulga tudo que essa turma quer. Aí é que o desespero bate na porta de todo esse pessoal, né? Você vê que as eleições estão chegando, isso vai levar esse pessoal a atitudes extremas, você pode escrever isso aí. E como eu disse em um dos meus comentários também dessa semana, a guerra só está começando. Pois é, tem tudo para acabar de modo não lá muito bom, tem tudo para não acabar bem. Mas do jeito que estou provocando, eu sinceramente espero que não acabe bem, para eles, né? Porque as máscaras estão caindo, literalmente, e essa insistência em derrubar um presidente só na base da narrativa, sem provas, sem fatos, principalmente, a questão, às vezes, não são nem provas, né? A defesa do Lula nunca disse que ele era inocente, disse que não há provas. O argumento sempre era esse. Então, talvez as provas sejam o menos importante, mas não há fatos, então nada justifica, né? Então, enfim, a fila anda, mesmo que devagar, é que nos leva, daqui a pouco, ao segundo tema do programa. Não é isso? É isso. Pois é, rapaz. Então vamos seguir aí para os engarrafamentos homéricos, os transportes cheios, né? Todos os dias aí em todas as grandes capitais do Brasil, né? Por isso que a gente resolveu escolher, e o Rio de Janeiro é um pouco espelho, né, do que acontece no Brasil. A gente escolheu o tema da imobilidade urbana, né? E lá na Avevá, né, Marcelo? Aliás, esse texto, uma vez eu dei uma entrevista para a InterTV lá em Cabo Frio, na época eu estava atuando como secretário municipal de mobilidade urbana, e a legenda foi exatamente essa, imobilidade urbana. Porque Cabo Frio tem muita gravidade nesse problema, né? Mas, às vezes, La Nave não vá, né? Não vá porque está tudo parado, em virtude da desorganização, do absurda que está ocorrendo no sistema. Marcelo, a gente, como você falou, se pauta muito pelo Rio, porque, afinal de contas, nós vivemos aqui, a cidade é emblemática, pela importância que tem, capital do Império, capital federal e tudo mais, e também pelo fato de que nós estamos em 2020,
2021, e 5 anos atrás, mas vamos mais um pouquinho, 7 anos atrás, tivemos um dos mega eventos, que foi a Copa do Mundo, em 2016, depois dos Jogos Olímpicos. Ou seja, já tem uma década que a cidade vem sofrendo paulatinamente transformações para melhorar a infraestrutura da mobilidade. E é um termo que inclui não apenas os transportes, mas também tudo que diz respeito à ambiência urbana e o deslocamento das pessoas, não só de veículos, mas das pessoas como um todo. Afinal de contas, dentro dos veículos estão pessoas também. Então, o termo passou a ser adotado como uma terminologia mais abrangente. Mas, enfim, nós tivemos a Copa de 2014, né? Foram transformações feitas na cidade. Por acaso, não vimos o Brasil jogar aqui, né? Parece que foi armado para que a gente não visse. Nos excluíram da ideia de assistir um jogo do Brasil. 2 anos depois, tivemos os Jogos Olímpicos, todos os jogos aqui na cidade, né? Teve uma movimentação muito mais intensa até. E o atual prefeito, Eduardo Paes, estava lá. Ele foi figura presente nesses 2 momentos. Né? Só lembrando que o Paes se elegeu prefeito em 2008, pela primeira vez, e estava no início do primeiro mandato, em 2009, quando a cidade foi escolhida para sediar a Olimpíada. Né? Na Copa do Mundo, ele já estava no meio do segundo mandato, de 2 seguidos. E nos Jogos Olímpicos, né, na Rio 2016, ele estava em final de combate, mas ele chegou ainda a ser o anfitrião aqui. Ou seja, ele foi partícipe desses 2 empreendimentos. Quer dizer, não se pode acreditar tudo ao Marcelo Crivella, que teve uma passagem bastante apagada nos últimos 4 anos, mas, enfim, existe um legado que o Eduardo Paes deixou, mas tem muita coisa que ficou para trás. Já na época, ainda da administração dele, coisas erradas foram feitas no sentido de mal planejadas, e isso aí acabou perenizado logo depois. Estamos cortando um dobrado para reverter isso. Isso mesmo. E 2 obras, Marcelo, que marcam essas transformações urbanas para os mega eventos, pelo que eu vejo, a cidade toda também percebe isso, foram aquela demolição do elevado Juscelino Kubitschek, que é o elevado da Perimetral, né? Pô, aquele elevado era gigantesco. E a implantação do VLT, né? Que é o veículo leve sobre trilhos, que traz assim um ar de modernidade para a cidade, né? Pois é, você vê. Você imagina se a questão do VLT, ele é um veículo realmente que traz uma outra ambientação para a cidade. Você imagina se você, em vez de um VLT passando uma avenida Rodrigues Alves, você tivesse um corredor de ônibus. Você teria um aspecto totalmente diferente. São 2 mundos, são 2 retratos completamente distintos. Né? Essas 2 grandes intervenções mexeram, na verdade, muito positivamente, e de modo específico, com a região portuária, o centro do Rio, né? Para quem não conhece o Rio, a zona portuária, que é muito bonita, se compõe de 3 bairros. A gente tem a Saúde, ali na cercania da Praça Mauá, onde fica o Museu da Manhã e o Mar, Museu de Arte do Rio, o edifício à noite, né, do José do Rei. E temos a Gamboa, no meio, que é o lugar onde fica o Aquarrio, a Rio Star, a cidade do samba, tudo ali. E Santo Cristo, onde fica a rodoviária Novo Rio, já no limite com São Cristóvão e Caju, ali beirando a zona norte da cidade. Essas 2 iniciativas, 2 empreendimentos, 2 grandes obras, né, a demolição da Perimetral e o VLT, foram realmente, num bom sentido da expressão, avassaladores por cento, porque mudaram a cara da cidade. Quem conhece o Rio, quem vive aqui, percebe isso também de maneira muito nítida. Mas também não se pode esquecer a expansão do metrô, a Barra de Chuva, que também foi acompanhando essa série de eventos, né, e que é de uma importância enorme para resolver um gargalo histórico, que é a passagem ali da Zona Sul, Leblon, São Conrado, tal, Gávea, para a Zona Oeste, Jardim Oceânico, Terceiro Bar da Barra da Tijuca. O metrô tirou o trânsito desse funil. Isso foi importante. As pessoas passaram a deixar o carro. Quem ia para o centro da cidade passou a ter essa opção. O cara mora no Jardim Oceânico, deixa o carro em casa, ou pega uma carona com alguém da família, ou pega um ônibus de curto percurso, pega o metrô na estação do Jardim Oceânico e em pouco tempo estão saindo da cidade. Isso é importante para tirar esses carros, ainda mais na Barra de Tijuca, que é um bairro estruturalmente mal servido por transporte, né, transporte público. Quando ganhou o metrô, conseguiu isso, evitou que mais carros continuassem utilizando o sistema já congestionado em direção à Zona Sul e ao centro.
Marcelo, nosso tempo está chegando ao final. A gente poderia estar conversando aqui muito mais coisas sobre a questão da mobilidade urbana ou da imobilidade urbana, mas nós estamos aí já no limite. A gente espera aí que aconteça uma revolução aqui no Rio de Janeiro e nos outros estados do país com relação ao transporte público, porque é aquele meio utilizado pela grande massa da população e que acaba sendo sacrificada pela falta de estrutura, não só dos veículos, como das empresas, né, que estão gerindo aí esse sistema. Mas eu acredito que possa haver aí um aprimoramento dessas formas e desses meios de deslocamento das pessoas no Brasil afora, né? Eu tenho colocado esses aspectos lá no meu blog e exatamente os pontos de vista que eu tenho, claro, existem outros, mas não sou dono da verdade, cabe sempre um debate, alguma coisa pode estar me escapando, mas alguma coisa pode estar escapando dos outros também. Né? Enfim, existe um meio de se trabalhar nisso. De repente, são nessas situações de caos que você consegue boas soluções, você consegue reverter o problema de uma forma excepcional. Isso também é positivo. Né? Eu acho que tem dois princípios, né? Ter um bom administrador público e não ter roubo, nem esquemas nesse tipo de serviço. Aí você consegue fazer muita coisa. Mas o que a gente tem no histórico de cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, sempre foi muito preocupante nesse sentido, né? Mas a gente chega ao final de mais um Dose Dupla aí. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Obrigado a você pela audiência. Você não deixe de acompanhar aí o Estantenews.1 no Instagram e no Facebook com as principais notícias do dia. E semana que vem a gente está de volta com mais 2 temas, né, Marcelo? Exatamente. Bom fim de semana para você. Temos 2 novos assuntos. A gente já está aqui lucubrando tudo que vai falar sobre semana que vem. Sempre tem alguma coisa passando pela cabeça da gente. E eu quero convidar também os amigos que nos acompanham para também ver o que eu ando escrevendo sobre a questão do transporte no meu blog transportante.blogspot.com. Tá? Transportante.blogspot.com. Algumas das considerações que eu fiz agora aqui, durante o programa, e também aspectos sobre a tarifa única, por exemplo, com o ponto de vista que eu defendo, vão estar lá. Sempre tem coisa nova no blog. Abraço a todos. Tchau. Tchau, pessoal.